parte da tarde vamos ter um evento que não é muito habitual, que é no âmbito da jornada, mas que eu acho que é de extraordinária importância, de extrema importância. Gostaria de começar por agradecer a presença do Dr. Luís Fernandes, que nos vai falar acerca de bullying e de formas de prevenir bullying. Esta não é uma conferência, não é um colóquio, é uma ação de formação aberta, dirigida, sobretudo, a animadores socioculturais que vão, eventualmente, trabalhar em contexto escolar, em contexto de educação formal, mas também em contexto de educação não formal. É uma situação com a qual nós nos deparamos cada vez mais, que é cada vez mais falada, que é um problema extraordinariamente grave nos nossos estabelecimentos de ensino e nas ruas, e, portanto, é algo com que os animadores socioculturais se vão confrontar com toda a certeza e para a qual devem estar o melhor preparados possível, no sentido de evitar situações deste tipo e saber como agir sempre que, infelizmente, têm contacto com elas. Portanto, hoje, esta sessão de trabalho pretende que haja um conjunto de metodologias que nos permitam intervir e, em primeiro lugar, tem de ser uma chamada de atenção relativamente a esta quase que perdoem o termo, mas que é uma situação que tem vindo cada vez mais a acontecer nas nossas escolas, nas nossas ruas e, sobretudo, é uma coisa que a mim pessoalmente tem confessar que me assusta, cada vez com crianças mais pequenas. Nós, neste momento, em infantários, desde a infância, em escolas de primeiro ciclo, temos situações destas que não eram comuns, que sempre existiram, nós sabemos perfeitamente disso ao nível do segundo e do terceiro ciclo secundário, mas que são uma novidade e que começam cada vez mais cedo. Como prevenir, como agir, como intervir, é de facto algo que merece ser discutido e que tem forçosamente que ser discutido neste contexto. Agora deixo-vos compensar. Com certeza que todas as questões serão bem-vindas, não é? Como digo, não é uma palestra, não é um colóquio, é uma ação de formação e, portanto, aqui creio eu que as metodologias participativas se apoiam e que as vossas perguntas serão fundamentais para todos nós aprendermos em conjunto. Esta é uma oportunidade de ouro para vocês colocarem algumas questões, é uma oportunidade para promovermos uma aprendizagem e é, de facto, uma oportunidade que vocês têm que agarrar, porque não é todos os dias que há hipótese de termos formações deste tipo. Estou a ver que temos, pelo menos, uma pessoa com pertence a turno, seja muito bem-vindo. Espero que possamos, em conjunto, trabalhar o máximo possível estas questões, que isto não seja um fim em si mesmo, que seja o início de um conjunto de palestras ou de um conjunto de informação que possam ser profícuas este ano. Da nossa parte, há sempre disponibilidade para trabalhar estes assuntos, para debater estes assuntos e, uma vez mais, agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Vou dar aqui uma palavrinha. Boa tarde. Eu é que agradeço o convite que me foi feito. É sempre um prazer ter partilhado um pouco da experiência, porque eu pensei e gosto muito da expressão sessão de trabalho, que acho que é sempre bom, porque às vezes costumo dizer cada vez mais me sinto menos psicólogo e mais operário da psicologia, porque acho que nós temos que intervir muito, de uma forma muito proativa e deixarmos os gabinetes. O vosso caso vocês têm um curso essencialmente prático e muito forte, mas há outros cursos que acabam por as pessoas que ficam confinadas aos ambientes mais formais, eles ficam fora da realidade. E a ideia desta apresentação também era partilharmos algumas das experiências, também partilharmos alguns dos mitos que às vezes surgem sobre esta questão, e eu gostava que fosse o mais interativa possível, portanto, se sempre tiverem uma dúvida, que não concordem, que acho que eu estou a dizer uma grande barbaridade, digam, está bem? Sim, senhora. Então, esta questão do bullying, eu chamei bullying na escola um plano B, teve a ver com um projeto que eu tenho estado envolvido, que foi a publicação de um livro que se chama Plano Bullying, como apagar o bullying da escola, e depois gostava de partilhar também alguns dos materiais que são muito práticos com vocês um pouco mais à frente. Portanto, como já foi dito, esta questão do bullying acontece, acham que é um fenómeno recente, que é algo
que existe desde sempre? Qual é a opinião que vocês têm? Desde sempre. O termo bullying, acham que é recente? É mais recente, não é? Quer dizer, há uns anos, há umas décadas atrás, todas estas questões existiam, portanto, passavam-se nas escolas, mas não existia um termo, se nós pensarmos, até isso vocês falarem com os vossos pais ou com os vossos avós, havia alguns comportamentos que, à luz do que nós sabemos agora, se enquadrariam nesta questão do bullying. Portanto, como estávamos a ver, é um termo que é recente, embora abranja uma série de comportamentos que existem desde sempre. Continua a existir, apesar de toda a informação, nós agora, cada vez mais com a internet, com os computadores, temos muita informação, mas às vezes a informação não passa a conhecimento, portanto, e acaba por haver muitas confusões do que é isto do bullying. Então, para começarmos, eu gostava de definir o que é que distingue o bullying de outras formas de violência. A característica, se calhar, mais importante é a questão de se passar entre pares, portanto, entre alunos. Portanto, não é algo que se passa, às vezes nós, e até na comunicação social, vemos muitas vezes um conflito entre um professor e um aluno e apresenta a situação de bullying ou o professor alvo de bullying, portanto, não é. Portanto, tem que ser entre alunos para ser considerado bullying. Depois tem que ser uma sequência de comportamentos, portanto, serem repetidos, haver uma repetição ao longo do tempo, não é acontecer uma vez, é acontecer muitas vezes, várias vezes por dia ou por semana, e persistir no tempo. Existir uma intenção de magoar a vítima, portanto, haver uma intencionalidade. E ocorrer numa relação de poder, de desequilíbrio de poder. Quando se fala em desequilíbrio de poder, nós muitas vezes associamos a alguém que é mais forte fisicamente, que é maior, que exerce poder sobre outro. Pode não ser assim. Aliás, uma das coisas que nós temos vindo a verificar ao longo dos tempos é que parece que quanto mais achamos que sabemos sobre esta questão, depois reparamos na prática que não é assim. Que há sempre coisas que nós não sabemos, que não dominamos, e quando nós pensamos, agora já sabemos mais ou menos qual é o perfil das vítimas, há muitas coisas que fogem a esse perfil ou dos agressores. Quando se fala nesta questão do bullying, existem sempre três protagonistas: vítimas, agressores e observadores. Destes três grupos, na vossa opinião, qual é que será o grupo maior? Observadores. E o mais pequeno? O que é que acham? O grupo mais pequeno são os agressores e o grupo intermédio são as vítimas. Portanto, mais ou menos assim, em traços gerais, 25 a 30% dos alunos das nossas escolas estão envolvidos em situações de bullying, ou como vítimas, ou como agressores, ou num duplo papel, portanto, como vítimas e agressoras. Como é o caso, por exemplo, imagine um aluno do 7º ano que é agredido por um do 9º, mas começa a agredir um do 5º, e às vezes o do 5º agride o do 2º. O facto das nossas escolas estarem em mega agrupamentos, em agrupamentos, terem desde o pré-escolar, às vezes ao 9º ano, faz com que muitas vezes, apesar de horários estarem trocados, não é? Estarem mais ou menos, e até em termos de espaço físico estar dividido, há sempre momentos em que interagem uns com os outros e que muitas vezes podem acontecer este tipo de comportamentos. Normalmente falamos em 5 tipos de comportamentos de bullying. Bullying mais físico, verbal, psicológico, sexual ou cyberbullying. O físico, portanto, tem comportamentos do género bater, o pontapear, o forçar a dar dinheiro, o agredir com algum tipo de objeto, o coagir a vítima de alguma forma, não a deixando brincar ou não a deixando circular pela escola. Ações verbais do género de chamar nomes, portanto, colocar alcunhas, aqui eu costumo dizer, colocar alcunhas que sejam negativas para a criança, não é porque ela joga muito bem à bola que nós lhe chamam o Messi ou o Ronaldo, portanto, é uma coisa que seja negativa, porque ela é mais gordinha, ou porque é mais alta, ou porque é mais baixa, portanto, o bullying é muito democrático, qualquer pessoa pode potencialmente ser uma vítima, alguém que nós às vezes imaginamos, as vítimas são alunos muito frágeis, com um ar mais, assim, mais pequeninos, mais fraquinhos. Não quer dizer, a vítima pode ser um aluno mais velho. Eu acompanhei há uns anos uma situação em que o agressor era do 5º ano e a vítima era do 9º. Porquê? Porque o aluno do 5º ano, o irmão andava no 9º, então tinha uma série
de amigos do irmão, portanto ele do quinto batia no escria e depois quando se alguém fosse de alguma forma retaliar, ele estava protegido lá pelo grupo do irmão e dos amigos. Portanto, às vezes nem sempre as coisas se passam daquela maneira que nós imaginamos. Bullying mais de caráter psicológico, o ameaçar, o excluir, o deixar deliberadamente fora do grupo, aqueles miúdos que andam sozinhos durante o recreio, que às vezes os 10 minutos do recreio aos 15 minutos é como se fosse uma tortura para eles, estão desejantes que as aulas comecem. É um bocado a lógica contrária aos outros miúdos, né? Que estão desejantes que seja intervalo para irem espairecer, eles estão desejando que comecem a escola, comecem as aulas novamente. Não são escolhidos para os grupos de trabalho, muitas vezes nas aulas de educação física não conseguem ficar na equipa de ninguém, às vezes tem que ser o professor a dizer olha, ficas naquela equipa ou ficas com aquele grupo, porque ninguém os escolhe. Ações sexuais é o menos comum, embora possa acontecer, algum tipo de assédio ou mesmo de abuso de um aluno mais velho a um aluno mais novo. Ainda há 2 ou 3 dias vinha na comunicação social uma situação de um aluno que tinha violado um de 15, que tinha violado um de 14 e um de 11. Portanto, com muita frequência acontece, com muita frequência, quer dizer, com alguma frequência, não é assim tão raro também, embora seja ao menos comum em termos de bullying. E depois vamos falar mais à frente, mas a questão do cyberbullying, com estas novas tecnologias, tudo o que anteriormente acontecia agora é potenciado com a questão dos telemóveis e da internet. Uma pergunta que eu deixava para a reflexão: será que existe bullying em todas as escolas ou algumas escolas não têm situações de bullying? O que é que vocês acham?